Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos a NCC Flora, que foi uma aula que já fizemos no Facebook já assim há uns bons anos atrás e agora trouxe-vos aqui para o YouTube, neste caso com um tema de Natal. Claro que nós no nosso site também temos vários padrões e se vocês quiserem com outros padrões também o podem fazer. É uma necessaire diferente, super elegante, muito espaçosa, ela por dentro é toda ampla, podem abrir até ao final se quiserem o fecho e ela é assim, depois de aberta, desta forma, toda ampla, cabe muita coisa aqui e é um modelo diferente, super giro, para vocês poderem fazer várias peças, podem fazer em conjuntos com outras peças, por exemplo, fazer uma mala, uma mochila e depois queiram pôr a necessaire a combinar, podemos também trabalhar com esses padrões a combinar. Espero que gostem desta aula, é muito fácil de fazer, super mimosa, então vamos agora para os materiais. Vamos então agora para os materiais e vamos precisar, uma vez o molde na parte exterior da nossa necessaire. Eu neste caso está impressa em napa, podem também ser impressa em nylon, em dolo, o material que preferirem. Estruturem por favor com TNT, está bem? 100 ou 150, dependendo se vocês querem a peça mais rígida ou não, está bem? Vamos precisar, uma vez forro, neste caso eu estou a usar a tela impermeável branca ou bagum e cortei um bocadinho maior, como podem ver, um bocadinho maior do que o meu molde da necessaire, está bem? Para ser mais fácil. Vamos precisar de fecho, o fecho malha 5, vou utilizar o fecho malha 5 cinza e um bocadinho maior do que aqui a minha parte da frente da necessaire, que é para onde vamos encaixar o fecho e depois colocar os cursores. Neste caso vocês podem pôr um ou dois cursores e no meu caso eu vou utilizar dois cursores. Vamos precisar de vivo, que assim aqui ele vai ser bom porque vai ajudar também na estrutura da peça e vai fazer com que a parte depois arredondada em baixo também fique mais perfeita, tá bem? Este é todo o material que vamos utilizar e vamos então agora para o passo a passo. Vamos então começar por colocar o nosso fecho. Como eu vou colocar de um lado e do outro já, vou aproveitar, destaco já o meu fecho e vamos colocar uma das partes deste lado e a outra parte deste lado. Então vamos colocar a cremalheira virada para baixo, está bem? A cremalheira destacada fica sempre virada para baixo e a parte do tecido do fecho fica encostada aqui à minha lateral. Já sabem, eu corto sempre um bocadinho maior, deem um bocadinho de espaço para podermos colocar depois os cursores e vamos fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento. Então, já costurado os dois lados do fecho, só uma costura à beirinha como eu referi, agora vamos colocar o nosso forro. Vamos pegar aqui o forro, pegamos na parte da nossa necessaire exterior e juntamos direito com o forro, ou seja, o direito da nossa tela fica para cima e o direito do nosso exterior fica para baixo. E vamos agora fazer novamente uma costura, mas agora vamos fazer a costura com a nossa margem de calcador, está bem? Uma costura agora por cima da outra, mas agora mais junto à cremalheira. Vamos fazer aqui uma costura deste lado e outra costura depois deste lado também, está bem? Já costurei aqui de um lado, agora vocês esticam bem a vossa necessaire, está bem? Para que o forro depois bata certinho também. E vamos agora costurar deste lado também, mas só quis dar a salvaguarda de vocês esticarem tanto o forro como o exterior, para que agora quando costurem deste lado o forro esteja bem esticadinho.
Feita então a costura dos dois lados e antes de virarmos a peça para o lado direito, como eu disse, eu cortei o forro um bocadinho maior e podem ver que sobrou aqui um bocado de forro. Então vamos aparar já esta parte onde está a zona do fecho, vamos cortar pelo molde, só a parte aqui na zona dos fechos para que o forro consigamos o cortar, ou seja, para não gregar aqui depois aqui tecido, escusadamente, né, nesta zona aqui do nosso fecho, desta forma assim, fazem isto dos dois lados, está bem? Eu já aparei este, aparamos agora este e agora sim vamos virar para o lado direito a nossa peça, desta forma assim. Esticam bem agora a parte do forro e vai ficar desta forma, ok? E agora o que é que vamos fazer? Ele agora está aqui tortinho. Primeiro eu gosto de esticar bem o forro na zona do fecho e a parte exterior também. E vou fazer primeiro deste lado uma costura à beirinha a todo o comprimento, também fazendo retrocesso no início e no fim, para fazermos aqui o acabamento ao fecho. Fazemos deste lado e deste lado essas duas costuras. Atenção quando estamos a costurar, puxar bem o forro para trás, para depois quando colocarmos o cursor, não bater o cursor aqui na parte do forro, tá bem? Vamos então agora costurar, fazendo retrocesso no início e no fim. Feito então agora as duas costuras, tanto um lado como o outro, ficamos assim com o forro já embutido. Então agora vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta aqui da nossa peça, deste lado e depois deste lado uma costura à beirinha só para prender o nosso exterior ao nosso forro. Atenção, não costurem aqui a zona do fecho, ou seja, acaba aqui a parte do nosso material, terminamos retrocesso aqui, tá bem? Nesta parte aqui, não façam esta zona do fecho porque ainda não colocamos o cursor, tá bem? Vamos então fazer esta costurinha à beirinha de um lado e do outro para prendermos então o nosso sintético ao forro e depois cortarmos este excesso de forro que ficou a mais. Já costurei então os dois lados e cortei o excesso de forro, fica então desta forma na parte de trás, na parte da frente e agora vamos colocar o nosso vivo. Para colocar o vivo, aqui da nossa pontinha, estão a ver, para aqui eu marquei 2 centímetros. Sorry. Assim não faz mal, corta-se bem. Eu esperei, eu já estava com vontade. E desta pontinha para aqui também marco 2 centímetros. Faço isto destes dois lados e destes dois lados, está bem? Para quê? Que é para nós fazermos a marcação onde vamos começar a costurar o vivo. Eu aqui no vivo, eu fiz assim um pequeno corte, estão a ver, na própria vivo, sem chegar ao canudinho, que agora nós para dobrar fazemos assim, é mais fácil, tá bem? O intuito de fazer esta dobrinha é para não se ver esta parte assim do acabamento não fica bem. Então fazemos assim uma dobrinha e vamos começar aqui nos 2 centímetros, tá bem? E agora eu vou costurar com um calcador de vivo até à próxima marcação, mas um bocadinho antes da marcação eu vou cortar outra vez aquele triângulo, dobro, tá bem? Para que na parte da dobra chegue aqui nos 2 centímetros, tá bem? E fica assim o acabamento.
Agora, como estou a chegar perto da outra marcação, vou cortar ligeiramente para dentro da marcação o tal triângulo, que é para agora fazermos a dobrinha, mesmo a calhar nos outros 2 centímetros. E agora cortamos o excesso de vivo que ficou aqui a mais. Ok? Vai ficar então aqui dos 2 centímetros aos outros 2 centímetros com o acabamento para fora, que assim a parte de cima fica-se a ver depois só esta parte arredondada. Estão a ver? Agora vou fazer o mesmo processo para este lado. Colocado então os vivos de um lado e do outro, agora vamos colocar o fecho. Como sabem, como depois vamos ter que virar a peça para o avesso, eu gosto de colocar já os cursores virados no avesso. Quem preferir pode colocar pelo exterior, se for mais fácil, e depois virar a peça para o direito. Mas eu penso que também é super fácil conseguirmos colocar assim, já virado do avesso. Estão a ver? Nós vamos virar para nós, eu agora vou virar para vocês só para perceberem. Assim, vou cortar a cremalheira de um dos lados para conseguirmos colocar o cursor. E vamos encaixar o cursor. Ou seja, vocês agora têm que ter o cuidado de esta parte ficar certinha na lateral, tá bem? E agora vamos encaixar a parte redonda do nosso cursor nesta parte que não cortamos a cremalheira, e quando tivermos pertinho da cremalheira encaixamos o outro lado e puxamos, tá bem? Vou virar agora para mim para ser mais fácil. Atenção, já tenho a peça virada do avesso, que eu acho que é mais simples depois quando já está os cursores, não temos o trabalho de virar para o lado do avesso, porque pode às vezes o cursor abrir, e assim já está do avesso, é mais simples. Colocam, o meu ficou ligeiramente torto, então eu volto a tirar e volto a endireitar e volto então a colocar novamente o cursor e verifico se agora está certinho, está bem? Desta forma, assim. Agora, como se vocês colocarem só um cursor, vocês vão voltar a puxar e tirar e voltam a colocar para pôr ao meio. Se colocarem como eu 2 cursores, então eu vou deixar aqui um espaço e vou fazer o mesmo processo. Corto a cremalheira, vou encaixar o cursor e puxo os 2 cursores aqui para o meio. Já coloquei então os 2 cursores. Agora nós vamos juntar aqui estes cantinhos um com o outro, tá bem? Desta forma, assim, vamos esticar e vamos fazer um pequeno pique aqui só para achar o meio de um lado e do outro. Para quê? Para agora colocarmos as molinhas. Eu aqui, o meu meio do fecho, eu vou encaixar aqui no meu pique, que assim sabemos que a peça vai ficar bem certinha, tá bem? E vamos prender com molinhas aqui a toda a volta desta lateral, tá bem? Só para ela não sair do lugar e podermos fazer a costura e fechar aqui as nossas laterais. Pronto, já pus molinhas então nesta lateral, por isso é que é importante nós fazemos o pique aqui ao meio para que o nosso fecho fique aqui bem certinho. E agora sim vou fazer uma costura aqui a toda a volta, fazendo retrocesso aqui no início e retrocesso também aqui na parte final, tá bem? Atenção, como eu tenho o vivo, terem um calcador de vivo, e vamos então fazer a costura. Depois desta vou fazer o mesmo deste lado. E fica então assim desta forma. Como veem, faz-se muito bem esta costura. Atenção só na parte arredondada, vão costurando devagarinho e girando. Agora vou cortar este excesso de fecho e vou queimar
esta parte. Podem depois cortar este excesso também que sobrou aqui de vivo, ficou a pontinha deste lado. E agora vamos colocar o viés a toda a volta. Agora, então, com o viés é só, eu vou usar o gorgurão, vocês podem usar o viés que vocês gostarem mais. Eu já queimei aqui a pontinha, tá bem, com o isqueiro, então agora eu vou só dobrar assim ao meio, tá bem? E vou costurar a toda a volta até aqui ao meu fim da costura. E vamos fazer depois este lado também. Feito então este lado, já está prontinho. Vamos fazer então o processo igual agora deste lado. Prender as molinhas a toda a volta, costurar e depois colocar o viés e já vos venho mostrar esta peça virada e pronta. E assim fica a nossa NCC Flora. Como veem, ela fica assim super charmosa. As partes das laterais com o vivo, como podem ver, fica muito mais perfeitinha e ajuda também na estrutura. Aqui eu coloquei o fecho até ao final. Se quisessem, podiam pôr aqui um acabamentozinho de fecho, também ficaria muito bem. E é assim o nosso modelo da NCC Flora que fica. Eu acho que é super prática, super gira. Temos tanto assim no nosso site com temas de Natal, que está em conjunto no painel das 9 necessárias de Natal, que eu estou a fazer aqui as aulas para vocês, como podem comprar avulso só a necessaire com os padrões que desejarem, ou seja, dá para venderem um ano inteiro e acreditem, quem receber esta necessaire vai amar porque ela é bastante espaçosa e super linda. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos e se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam ativando o sininho para poderem receber todas as nossas notificações. Até uma próxima!